Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Bruna do blog Palavra com Deus e esse é o terceiro e último vídeo que nós estamos fazendo sobre o livro de Tito. Foi uma carta escrita por Paulo, enviada para Tito quando ele estava em missão, pastoreando, a igreja de Creta. E nós vamos falar hoje sobre o capítulo 3. Hoje nós vamos começar fazendo uma oração. Senhor, esse é nosso último dia estudando aqui o livro de Tito, mas não é o último dia que estaremos juntos aqui estudando a Tua Palavra, não é o último dia que estaremos buscando a presença do Teu Espírito Santo para nos trazer revelação da Tua Palavra, entendimento e nos dando direção para colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, Pai. Agradecemos ao Senhor, Pai, por esse tempo, que o Senhor abençoe para que cada pessoa que estiver vendo esse vídeo, assim como eu que estou gravando aqui agora, não tenha interrupção, mas tenha concentração, esteja com a mente e o coração prontos para ouvir a Tua Palavra e para que possa cair em bom solo, Pai, para que possa crescer e dar muito fruto em todos os lugares em que o Senhor nos plantar. Quem lá no livro de Isaías fala que nós somos como carvalhos, nós temos que ser como o carvalho da justiça nesse mundo. Então que sejamos uma bênção, que sejamos luz neste mundo para levar a Tua Palavra, para falar do Teu amor e que o Senhor usa-nos como instrumento, Senhor. Usa a mim neste momento e que as Tuas palavras possam fluir através da minha vida para edificar outras pessoas, Pai. Eu oro e agradeço ao Senhor, no nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Gente, então vamos lá, nós vamos falar do capítulo 3 hoje. E hoje eu quero falar desse capítulo de uma forma que eu gosto muito também, que é a palavra se explica, A gente lê um capítulo, um versículo aqui de Tito, capítulo 3, e pode encontrar confirmação disso em outras partes da Bíblia. Então, eu quero, nesse último vídeo, falar de um versículo lá de Gênesis 28, que a gente falou no primeiro capítulo. Em Gênesis 1, 28, quando Deus falou ao homem e à mulher, para serem fecundos, para se multiplicarem, e aquilo ali ele não estava falando somente no sentido de filhos naturais, de filhos biológicos, mas também de filhos espirituais. Tanto é que aqui Paulo refere-se a Tito como um filho na fé. Então, também isso é aplicado para filhos espirituais. Então, às vezes você pode estar pensando, mas eu não tenho um lar, eu não tenho filhos, eu não tenho marido, mas Paulo também não tinha, e Tito também não tinha. Então, você pode ser esse exemplo de cristão, de levar a palavra de Deus, mesmo que você não tenha uma família biológica, Assim, claro, você tem seu pai, tem sua mãe, mas estou dizendo assim, que você não seja casado e tenha filhos, No capítulo 2, a gente enfatizou muito sobre essa questão da família, do lar, do papel da mulher ali. Então, se você é uma mulher solteira, um homem solteiro, você também pode ser um exemplo dentro daquele ambiente que você está inserido, seja como filho, seja no seu local de trabalho. Então, não faz diferença se você é casado ou não, se você tem filhos ou não, porque muitas vezes você pode ter filhos espirituais também, Às vezes você é líder de uma célula, às vezes você é líder do louvor da sua igreja, então você tem ali filhos espirituais que você tem que cuidar, que você tem que ter essa seriedade no ensinamento, assim como Paulo está descrevendo aqui nessa carta. Aqui no versículo 1, está falando sobre fazer aquilo que é bom. Lembre a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Ou seja, agora Paulo já sai de um contexto familiar diretamente e já vem para um contexto mais cultural, mais para a sociedade, Porque
fica entrelaçado, né? Se nós somos cristãos bons, né? Se nós somos servos de Cristo, assim como Paulo descreveu no início do capítulo 1, então nós vamos ser isso na nossa casa, na sociedade, aonde nós estivermos inseridos. Então ele começa a trazer agora nesse capítulo 3 também para o meio em que as pessoas estão inseridas, não somente dentro do seu lar, né? Lembre a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades, devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Essa palavra obediência ela é citada mais de uma vez aqui neste capítulo e é uma palavra muito importante porque quando lá em 1 Samuel 15, 22, está escrito: Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Ele estava falando com o rei Saul, né? Saul era rei na época e teve uma situação em que Saul desobedeceu uma ordem de Deus, oferecendo a Deus sacrifícios, pensando que Deus fosse se agradar com aquilo. Mas na verdade essa oferta de sacrifícios que Saul fez a Deus, ela foi após uma desobediência, né? Do que algo que Deus tinha ordenado a Saul a fazer. Então ele vai conversar com Samuel, Samuel vai conversar com o rei Saul e ele diz: Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere, obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifícios as melhores ovelhas. Ou seja, Paulo está falando aqui da obediência, que já era algo citado lá no Antigo Testamento, em relação a como é importante a gente obedecer a Deus. Então Deus se alegra com a nossa obediência muito mais que com os nossos sacrifícios. Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas. Ou seja, aqui estava falando das calúnias, das mentiras, né? Das discussões, das contendas. Que sejam amáveis e mostrem a todos verdadeira humildade. Ou seja, de novo ele está falando, não mentir, mas verdadeira humildade. Em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes, é verdade. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Mas quando Deus, nosso Salvador, revelou a sua bondade e seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. É aquilo que a gente já falou, né? As misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida a cada manhã. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo, nos deu vida nova. A Bíblia fala que nós somos nova criatura em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. Ou seja, Paulo falou dos três, falou de Deus, falou de Jesus e falou do Espírito Santo. Generosamente, ele derramou o Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Né? Quando Jesus está subindo aos céus, ele fala, né? Uma das suas últimas falas, que ele está indo para junto do Pai, mas o Pai enviará outro, que estará conosco em todo o tempo, né? Que é o Espírito Santo, que é derramado sobre nós. No livro de Atos fala muito sobre o Espírito Santo. Quem não leu, por favor, leia, porque vale muito a pena a leitura. E eu separei um versículo aqui, que eu acho que não está no livro de Atos, mas eu acho que é muito importante, onde fala em Efésios 4, 30 e 31. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada entre vós. Ou seja, isso que Paulo está falando aqui em cima, né? Sobre as calúnias, sobre os prazeres e paixões, né? Que nós nos tornamos escravos, pecaminosos, sobre os insensatos e desobedientes, sobre evitar brigas. Ou seja, isso são atitudes que entristecem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, a gente tem que fazer para alegrá-lo, para honrá-lo, né?
para que Ele esteja conosco como esse ajudador que Ele é, como esse consolador que Ele é, né? É engraçado que eu estava pensando outro dia nessa palavra, eu não sei como é que é essa palavra, não parei para analisar no inglês ou em outros idiomas, por exemplo, mas no português, olha para você ver, ajuda, dor, consola a dor, né? Esses dois termos que são usados para o Espírito Santo estão relacionados à dor, né? Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo, tá lá no livro de João, se não me engano. Então, nós temos que pensar o seguinte, seja até mesmo na dor, o Espírito Santo está com a gente. Como é bom saber disso, né, gente? Isso é libertador. Saber que a gente não está sozinho nunca, nem quando a gente está sofrendo. E aqui vem um outro versículo também muito importante, que eu vou ler para vocês, que também tem a ver com isso. Versículo 7 agora, em Tito. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu esperança de que herdaremos a vida eterna. Ou seja, Paulo aqui no final, no último capítulo do livro de Tito, né, no final da carta que ele está escrevendo para Tito, ele reafirma essa esperança da vida eterna vinda de Deus, que é um Deus que não mente, que ele falou lá no início da carta, se não me engano, no capítulo 1, no versículo 2, onde ele fala da esperança da vida eterna, né? O que nós estamos fazendo aqui? Esperando a vida eterna, que foi uma promessa de Deus, aquele Deus que não mente. Essa é uma afirmação digna de confiança e quero que você insista nesses ensinamentos. Ou seja, é aquilo que eu falei no último vídeo, né? Nós temos que ficar insistindo com os nossos filhos para nos obedecerem, até que eles aprendam realmente. E assim como Deus também vai insistindo com a gente, para que nós possamos aprender a palavra dele. Ele nos ama tanto. Insista nesses ensinamentos, versículo 8, vamos continuar. Para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos. Não se envolvam em discussões tolas sobre genealogias intermináveis, nem em disputas e brigas sobre a obediência às leis judaicas. Essas coisas são inúteis e perda de tempo. Gente, esse negócio de perder tempo é interessante, porque o tempo é algo que você perde, que você não pode recuperar mais, não é verdade? A gente tem que tomar muito cuidado com como que a gente usa o nosso tempo. Eu tenho uma péssima tendência eu sou muito acelerada, então eu tenho uma péssima tendência de querer me preocupar mais com o que está por vir do que com o que eu estou vivendo hoje. Então eu tenho que me monitorar. Eu tenho que ficar atenta para que eu não perca a essência, o momento, o prazer desses pequenos momentos que a gente tem a oportunidade de viver no nosso dia e agradecer a Deus, por exemplo, né? Agradecer a Deus pela saúde dos nossos filhos, por uma brincadeira que ele fez, por um abraço, por um beijo que você recebeu, por um carinho do marido, por uma mensagem da sua mãe, né? Por algo que por um carinho do seu pai. Então, a gente tem que aprender a valorizar esses momentos, porque na hora que passou, passou. Não vai voltar mais. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirtam uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, não se relacione mais com ele. E aí eu coloquei um versículo aqui que está lá em 1 Coríntios 15:33, que está escrito: Não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Algumas versões diz corrompem os bons costumes. Gente, é verdade, tem algumas amizades, né, algumas pessoas que estão no nosso meio, que a gente tem que se afastar delas, não é ignorar a pessoa, nunca mais vou conversar com você, não é isso não. Mas é porque aquela pessoa ela não pode estar mais no seu nível de intimidade, assim como ela estava antes, por exemplo, né? Então, assim, quando eu me lembro que teve algumas amizades que naturalmente foram se afastando da gente quando a gente se converteu, né?
Quando você começa a falar mais da palavra, às vezes a pessoa não quer ouvir, às vezes a pessoa não está afim de ouvir aquilo ali, não é do interesse dela, né? Na Bíblia fala que não existe palavra que volte vazia. Então, às vezes, naquele momento, aquela pessoa ouviu aquilo ali e não fez efeito, mas às vezes lá na frente vai fazer. Eu já dei o exemplo disso algumas vezes, né? Às vezes a pessoa falava uma coisa e eu falava, o que essa pessoa tá falando isso? Tipo assim, tem nada a ver, tá falando aqui no meio do trabalho, a pessoa tá falando da Bíblia. E hoje, né, Deus às vezes me lembra de coisas que eu ouvia de pessoas que falavam comigo nos momentos que na época eu não achava oportuno, mas Deus estava lá, ó, plantando a sementinha no meu coração. Então, tem algumas pessoas que às vezes se afastam da gente, às vezes a própria pessoa se afasta da gente, e algumas nós devemos nos afastar um pouco, né? Não ignorar, não ser mal educado, continuar semeando o amor de Deus ali, mas não com aquela pessoa próxima assim de você, né? Com aquele nível de intimidade às vezes que tinha antes, porque aquela pessoa vai acabar te corrompendo, né? Uma vez a gente fez como é que fala? Uma coisa lá sobre a reclamação lá, né? Na nossa igreja. E tinha que usar uma pulseirinha da reclamação pra gente não murmurar, não podia reclamar. E a gente é interessante porque assim, a reclamação ela é algo que ela é contagiante. Tem uma pessoa reclamando assim, daqui a pouco você tá reclamando também, né? Assim como aquilo que é bom. Você tá num lugar que a pessoa tá falando uma coisa que é boa, você vai começar, olha, não é que esse negócio é bom mesmo? Tá aí, eu acho que eu vou experimentar esse negócio, né? Às vezes você tá no supermercado e você vê alguém comentando alguma coisa, essa marca de arroz aqui é muito boa, eu comprei, fiz, nossa, meu marido gostou. E aí o que você faz? Você vai lá e compra o arroz. Mas se a pessoa estiver reclamando, você não vai comprar. Você vai passar longe daquela marca de arroz ali, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com as amizades, né? Muito cuidado para a gente não se desviar, né? Aquilo que a gente falou lá nos últimos vídeos, que a gente tem que andar com pessoas que nos aproximem de Deus, que nos edifiquem, que nós vamos edificá-las de alguma forma, porque a caminhada é difícil, né? A Bíblia fala, o caminho é estreito, né? Mas nós vamos conseguir, né? Em comunhão com o Espírito Santo, a gente acabou de ler aqui, né? Que por meio de Jesus, Deus derramou o Espírito Santo sobre nós, então nós vamos conseguir. É importante que a gente persevere, que a gente persista, que a gente tenha fé, que a gente renove a nossa fé, né? Dia após dia, para a gente continuar a nossa caminhada aqui. Versículo 11. Tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmos com seus pecados. Planejo enviar-lhe Ártemas ou Tíquico. Assim que um deles chegar, procure ir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Faça todo o possível para ajudar Zenas, o advogado, e Apolo na viagem deles. Providencie que tenham tudo o que precisam. Gente, isso aqui é interessante porque Paulo está enviando uma carta para ajudar Tito nos problemas, nas situações que ele tem enfrentado ali naquele meio. E, ao mesmo tempo, ele já fala, vou te enviar mais ajudantes, né, mais pessoas para estar aí ao seu lado. E depois ele pede para que ele ajude Zenas e Apolo na viagem deles. No versículo 14 ele fala, nosso povo deve aprender a fazer o bem, ao suprir as necessidades urgentes de outros. Assim ninguém será improdutivo. Ou seja, se você tem algo que pode ajudar, você faz. Por quê? Porque assim aquela pessoa vai estar desimpedida, vai estar pronta para seguir o caminho dela, para pregar a palavra onde ela for pregar, né? Para que ela não seja improdutiva, né? Às vezes ele estava precisando, sei lá, vou dar um exemplo, de uma mochila para ele viajar, vamos supor. Você tem essa mochila, vai lá e provê para o seu irmão, porque assim a palavra de Deus não vai deixar de ser pregada. Assim todos vão estar prontos para seguir a caminhada, pregando a palavra de Deus e honrando ao Senhor. No final, no versículo 15, o último versículo,
Ele fala: todos aqui mandam lembranças, por favor, envie minhas saudações a todos os que nos amam na fé. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Gente, e é verdade, eu vou encerrar esse vídeo com a mesma saudação de Paulo. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Que Deus os abençoe grandemente e que vocês continuem aqui ligadinhos no blog. Vamos estar sempre compartilhando conteúdo novo para vocês, né? Às vezes num ritmo um pouco diferente, né? Nos primeiros meses do blog tinha conteúdo novo todo dia, tinha a palavra do dia, e semanalmente tinha algum conteúdo a mais, uma poesia, um devocional, alguma coisa diferente. Agora, a palavra do dia, por enquanto, a gente não vai compartilhar, porque nós vamos estar compartilhando a palavra ou outro conteúdo. A palavra sempre vai estar vindo com alguma explicação, com algum louvor, com algo a mais, né? Eu não vou estar compartilhando a palavra por si só. A nossa intenção é de estar compartilhando a palavra e algum comentário, algum estudo, algo que possa contribuir para o entendimento de vocês. E eu espero que vocês estejam gostando, né, dessa nova dinâmica do blog, do conteúdo. E em breve a gente vai estar disponibilizando mais coisas para vocês, tá bom? Um beijo grande para vocês, que Deus abençoe muito. Compartilhe o vídeo, compartilhe o link com seus amigos, com suas amigas, com todo mundo aí que você queira edificar, que você queira mandar uma palavra de Deus para abençoar a vida dessa pessoa. Um beijo grande para vocês, tchau, tchau.